Como todos sabem, né? O título do nosso projeto de vida é Um Chamado à Santidade. E hoje nós falaremos sobre santidade nas finanças, amém? O texto base que eu recebi foi Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quem quiser abrir, né, fica à vontade. Quem quiser anotar também. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vou começar a ler aqui com vocês. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Eu queria começar aqui, Provérbios, falando sobre duas coisas. Aqui nós vemos, primeiro, um propósito, né, um conselho, que é aqui no versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. No 10, nós vemos uma consequência daquilo que a gente faz. Ou seja, é algo que a gente não deve se apegar. Igual, por exemplo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai receber uma bênção. Não, cumpra o propósito. O restante é a consequência, se vier, bênção. Mas Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Então nós devemos obedecer não pensando ou querendo colocar a consequência na frente do propósito. Então aqui, desde já, eu já separei aqui um pouquinho sobre como honramos a Deus, né? Porque às vezes a gente lê, imagina, como que eu posso honrar o Senhor, né? Como que é honrar a Deus? Então, nós honramos o Senhor quando nós reconhecemos quem Ele é, né? E que tudo pertence a Ele. Todas as coisas pertencem a Ele. Quando nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 17, diz assim, ó, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Então, aqui nós podemos ver que eles reconhecem que é o Senhor, né? Como podemos honrar o Senhor se nós não o conhecemos? Se nós não sabemos seus atributos, quem Ele é, né? Como nós poderíamos honrar um Deus que nós não conhecemos? Não seria possível, seria? Não seria possível. Não tem como a gente honrar uma pessoa sem a gente conhecer quem ela é. Eu separei aqui 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, diz assim, ó. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, ó, Davi, louvando o Senhor. Bendito sejas o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Vou dar uma pausa aqui, ó. Então aqui Davi está reconhecendo, glorificando a Deus, reconhecendo, além de que Ele é tudo, Ele é dono de todas as coisas. Tudo é dele. Então aqui ele fala, tudo é teu. Então nós devemos ter esse entendimento. Para começar a honrar o Senhor com as nossas primícias, com os nossos frutos, né? Assim como a palavra nos diz. Então nós devemos reconhecer que tudo é do Senhor. Então aqui diz, a riqueza e a honra, no 12, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ou seja, a riqueza e a honra vêm de quem? De Deus, né? Então é dele que vem todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder. Força para exaltar e dar força a todos. Então tudo vem de Deus. Agora no 13 diz assim, agora nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Olha só para você ver. Depois que ele reconhece quem é Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, dono de tudo e tudo mais, vem aquela parte onde a gente reconhece quem somos nós, né? Quando nós reconhecemos Deus e a sua grandeza, nós pensamos, quem somos nós? Né? O que eu tenho para oferecer? Porque aqui ele diz assim, ó, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Como você poderia contribuir tão generosamente, né? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.
Então, esse é um fundamento, é fundamental a gente entender quem é Deus e que vem as coisas, todas as coisas vêm dele, né? Nós podemos ter esse entendimento e saber que isso chega nos constrange. A partir do momento que você entende isso, chega a constranger você. Como que você vai oferecer a Deus algo, um Deus tão grande que já tem tudo, que você poderia oferecer para ele? Aí vem a resposta. Uma vida de santidade, né? No 15 diz assim, ó: diante de ti somos estrangeiros, forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Nossa vida passa. E nós não temos nada que nos apegar a ela aqui nesse lugar. Tudo passa. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos. E toda ela pertence a ti. Tudo pertence a Deus. Sei, ó meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Olha só para vocês verem, né? Não basta só a gente querer fazer algo vazio de nós mesmos, né? Aqui ele mostra que Deus sonda o coração dele. Ele vê a nossa integridade, ele vê a nossa forma de vida, ele vê aquilo que a gente, além da nossa oferta, daquilo que a gente faz, ele vê muito além. Porque é muito fácil você fazer algo por religiosidade, né? Vir cá e fazer, colocar algo aqui é muito fácil. Eu já vi várias vezes pessoas falando sobre traficantes, pessoas que têm vários outros tipos de vida, que vai lá, comete, né, aquele crime ou aquela vida totalmente errada, né? E vem entregar os 10% aqui, achando que eu vou ser salvo, porque por mais que eu estou fazendo isso, mas minha parte está lá. Então, assim, Deus é som do nosso coração. Ele vê em nós se isso realmente é íntegro, se isso realmente é de boa fama, né? Se isso realmente vem de uma procedência verdadeira, sincera. Então aqui, ó, e ele fala: e agora eu vi com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Disposição, alegria, né? Alegria de poder fazer algo depois que você entende que nada é seu, na verdade é ele quem está ajudando você. Se tudo vem dele e você faz algo, você está dando para Deus ou você está devolvendo algo que é dele? Então, são coisas que a gente deve pensar. Então, aí ele diz assim no 18: ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Lealdade. E nós só podemos ser leais dessa maneira. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, né? Nós estamos aqui, queremos ser dessa maneira, mas por nós mesmos nós não conseguimos. O que nós temos que ir? Nos prostrar ao Senhor, buscar nele, né, essa lealdade, buscar nele essas virtudes. As virtudes vêm de Deus, né? Tudo vem de Deus. Aí Davi fala: e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer seus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia, que é no caso a igreja, né? Disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando diante do Senhor e diante do rei. Amém? Olha para vocês verem, né? Aqui eu separei esse texto porque é muito claro tudo aquilo que nós devemos refletir, né? E isso é só a introdução. Mas tudo aquilo que a gente tem para refletir, para você ver tanto que é uma vida de santidade. Às vezes as pessoas falam assim: vai falar sobre finanças, vai falar só sobre dinheiro. Não. Nós temos que falar sobre quebrantamento, sobre lealdade, sobre fidelidade, sobre muitas coisas. Não é só sobre dinheiro. Se eu fosse falar sobre dinheiro com vocês, eu abriria aqui uma campanha, né, da prosperidade, tanto que tem aí fora. Você poderia ir lá, né? Ou se não, ler um livro em 7 passos para você enriquecer, seu negócio alavancar. Tem tanta gente que faz esse tipo de coisa, né? Compra livro, busca essas coisas, mas não, nós não viemos aqui com o intuito de buscar dinheiro aqui, não. Nós viemos com o intuito de aprender sobre finanças, sobre um coração quebrantado, mesmo diante de um ídolo desse mundo, que é o quê? O dinheiro, né? O dinheiro é um ídolo desse mundo. E você pode parar e analisar, você vai ver quantas pessoas que medem ali a sua vida ou a importância um do outro
pelo que eles têm. Então, isso não pode existir no coração de uma pessoa que conhece Cristo, né? Porque dentro de nós mesmos, nós fomos criados para adorar. Mas esse altar que existe dentro de nós tem que ser o altar de Deus. E não o altar que a gente coloca um ídolo desse mundo, como o dinheiro, né? O dinheiro é um dos maiores ídolos desse tempo. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 10, diz assim, ó: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só para você ver o quão grave é tirar o Senhor do altar que nós temos dentro de nós, da adoração que nós prestamos, para colocar um ídolo, que é o dinheiro, que é mamon, né? Eles tratam como mamon. Então, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, o problema é ter dinheiro? O problema não é ter dinheiro. Tem pessoas que vai ter riqueza e ela vai saber o que ela vai fazer diante daquele propósito, porque ela vai ver o dinheiro como um propósito. Ela não vai ver o dinheiro como algo a se apegar, como um destino final. Entendeu? Esse que é o problema. Ah, se eu for rica, tem um problema? Não tem problema. Você pode, pelo contrário, abençoar o lugar que você congrega, os irmãos que você congrega, a sua família. Você tem tanta coisa, né? Pessoas necessitadas aí que você pode auxiliar. Mas o problema é quando você cobiça o dinheiro e você ama ele e você deseja ele mais do que qualquer coisa. Porque aí entra um problema muito sério, que nós vamos tratar na frente. E o principal deles, que trata aqui no versículo, é desviar da fé. Quantas pessoas que você vê, se por exemplo, teve aí, né, o final do ano aí, Mega Sena, né? Mega Sena que fala, né? O nome? Mega Sena. Se a pessoa tivesse ganhado na Mega Sena, será que no domingo ela estaria na igreja? Será que ela estaria aqui, cultuando? Será? Tá bom, vamos colocar aí que eu poderia estar em outra igreja. Será que ela estaria mesmo? Então, irmãos, as pessoas se desviam da fé. Entendeu? Elas se desviam da fé. Elas perdem o foco. O foco delas mudam quando elas começam a desejar, cobiçar, ter tanto dinheiro. E se atormentam com muitos sofrimentos. Quem aí nunca viu uma pessoa com dinheiro sofrendo em alguma coisa? Sofre? Ansiedade, depressão. O dinheiro não livra elas dessas coisas, não. Né? Às vezes até um problema familiar ali, ó, que é tanta coisa, tanto dinheiro, que não sabe nem se relacionar mais. Então, existem vários problemas, muitos tormentos. Então, um dinheiro sem propósito, ele se torna um ídolo vazio. O dinheiro sem propósito, ele é um ídolo vazio, né? E Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é muito claro na Bíblia. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não adianta você achar que você vai colocar o dinheiro e Deus ali para, né, no mesmo patamar, que não tem como. Lá em Lucas, capítulo 16, 13, diz assim, ó: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí no 14 ele diz assim, ó: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Deus. Então aqui nós já sabemos, né? Igual eu disse, Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui, ó, é só o que nós já sabemos. Se você tem dois senhores, você vai amar um e desprezar o outro. Você não vai amar os dois iguais. Um vai ser desprezado. E na maioria das vezes vai ser aquele que não é de acordo com a sua vontade, que é Deus. Deus não se encaixa na nossa vontade. Nós nos encaixamos na vontade de Deus. Nós. Então, os fariseus que amavam o dinheiro, ó, para você ver, os fariseus amavam o dinheiro, né? Tinham apego ao dinheiro. Eles, tanto é que eles, né, olhavam assim e às vezes até julgavam as pessoas pela aparência delas, pelo que elas, né, poderiam possuir ali. Então, eles amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E eram aqueles que eram, na época, as pessoas que entendiam da palavra, né? Porque os fariseus ali, o povo olhava para eles e era como se eles entendessem tudo a palavra, né? E no fim, de fato mesmo, eles não estavam entendendo. Eles só cumpriam a lei, mas cumpriam, e nem sei se cumpriam fielmente, né? Porque não dava para cumprir.
Então, eles zombavam de Jesus e das palavras de Jesus. E lá em 1 João capítulo 5, 21, diz assim, ó, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então, guarde o seu coração. A palavra mesmo diz, guarde o seu coração. Guardem-se, né? Por mais que você pode trabalhar, igual eu falei aqui, você pode trabalhar, você pode almejar, ter objetivos e tudo mais, mas guardem-se dos ídolos. E isso não quer só dizer o dinheiro, quer dizer em todas as áreas, né? O bispo mesmo prega muito sobre filho-idolatria, né? Você idolatrar seu filho, ou idolatrar seu cônjuge, idolatrar qualquer coisa que não seja Cristo, não existe. Porque é mais um ídolo vazio. Nós não podemos nos apegar a ele. Então, dentro disso tudo, nós vemos que nós reconhecemos Deus, né? Honramos Deus, reconhecendo Ele, reconhecendo que tudo vem dele e reconhecendo que nós precisamos ter uma boa conduta, tendo, né, na verdade, uma boa conduta. Porque nós damos testemunhos através da nossa vida. Então, nós honramos a Deus com a nossa boa conduta. Lá em Provérbios, capítulo 21, 3, diz assim, ó, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. É igual eu falei. Não adianta nada você querer oferecer para Deus algo que você mesmo vai produzir, que você mesmo acha que é correto fazer. Igual eu já vi pessoas, eu vou ficar uma semana sem beber refrigerante. Achar que é um sacrifício, assim, né? E oferecer esses sacrifícios e tudo mais. Se a pessoa não vai fazer o que é justo e certo. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que creem dessa maneira. Eles vão uma vez ou outra esporadicamente na igreja, querem viver suas vidas do jeito que acha melhor, mas acha que se tirar um mês o refrigerante é um sacrifício aceitável. Porque eu estou de jejum de refrigerante, estou fazendo um jejum. E as coisas não são assim. O correto é a gente ter uma boa conduta, é a gente viver da maneira que Deus nos ensina. A obediência, né, a boa conduta, fazer o que é justo e certo. Isso que o Senhor espera de nós. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, diz assim, ó, para nós mulheres, mas se encaixa com os homens também, porque vocês vão entender. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas, né? E tudo isso vem de onde, né? A pessoa busca isso para ter uma aparência. Ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Olha só para você ver. Tudo a ver com santidade. Tudo a ver com santidade. Mulheres santas do passado, como que elas viviam? Elas não se preocupavam. Lógico que elas poderiam se arrumar, lógico, né? A gente se arruma, a gente faz o que a gente pode. Mas não é isso que a gente tem que se apegar, porque a beleza, ela é assim, ó. Ela passa. Um dia você é um maracujá lisinho, outro dia você parece que é esse maracujazinho que já foi, assim, ó. Mas um espírito dócil, não. Como é bom você encontrar uma pessoa alegre, né? Uma pessoa com espírito dócil, que sabe conversar, que sabe, né, cativar ali você, né? Numa conversa agradável. Um valor que ela tem para poder te ensinar alguma coisa. Eu sou fã de achar umas senhorinhas assim, daquelas que você pode conversar até e elas são animadas, ri, brinca e sempre tem uma palavra de ânimo para você. Não é bom? É bom porque é isso que é a beleza. A beleza é algo interior. A beleza, na verdade, ela vem do Espírito, né? Do Espírito Santo, aquela pessoa que tem os frutos, né? Que conhece a Deus. E era assim que as mulheres santas do passado viviam, porque a esperança delas estava em Deus. E quando nós nos apegamos a Deus, não tem nada que vá tomar aquele lugar, né? Não tem nada que vá tirar a nossa esperança daquilo ali. Porque nós já entendemos que não existe nada que pode nos dar algo depois daqui, ou que possa nos auxiliar no momento de dificuldade, ou algo assim. Só em Deus.
Então, e aqui, ó, de brinde ainda, elas ainda tinham como que eu posso dizer? A obediência, né? De se sujeitar aos seus maridos. Que olha só para você ver, hoje é quase um crime você falar isso, né? Você falar que você se submete ao seu marido, o povo chega e olha para você pensando, meu Deus, essa é louca. Mas então, isso tudo tem a ver com santidade, a nossa boa conduta. Provérbios 28:6 diz assim, ó, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Então, muito melhor você ter pouco com honestidade, pouco, sendo uma pessoa íntegra, que as pessoas olham e falam, cara, aquela pessoa tem caráter. Ela tem caráter, ele tem caráter, do que um rico, que onde por ele passa, o povo vai falar, nossa, ele só enriqueceu roubando, né? Ou passando os outros para trás, ou de alguma outra forma que prejudique outras pessoas, ou algo ilícito. Então, muito melhor que a gente seja pobre, íntegro na nossa conduta, na nossa caminhada com Cristo, do que um rico perverso em seus caminhos. Amém? Amém. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, 15, diz assim, ó, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma com que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, viva tão bem, né, com uma conduta tão irrepreensível, porque você vai falar isso, você tem uma conduta irrepreensível, é o mínimo. É o mínimo que um cristão pode fazer. Você não passar a perna em ninguém, você viver sua vida da melhor maneira, sendo honesto, fazendo o mínimo. É viver com integridade. E aqui, ó, o que eu acho mais interessante é que a palavra fala assim, ó, conservando boa consciência de vocês. Quando você deita lá no seu quarto, você pode dormir em paz, sabendo que você está vivendo uma vida que você não precisa sair na rua com vergonha, né, de se escondendo, igual as pessoas que cometem algum tipo de crime ou prática ilícita, sai já naquele desespero, né, com medo, sem saber se você vai conseguir voltar. E aqui diz assim, ó, de forma com que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, ou seja, mesmo você tendo um bom procedimento, deixa as pessoas falarem, né? Tem pessoas que vai falar mesmo e amém, nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa luta, a gente luta ela espiritualmente, orando pela pessoa. Que o Senhor possa fazer dela uma pessoa melhor que eu. Você que deveria orar sim pela pessoa que fala mal de você. Que ela possa ser uma pessoa melhor que eu. Para um dia ela ver que quando estamos em Cristo, nós fazemos boas práticas, né? E assim ela entender. Porque o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo. Em Cristo. Porque em nós mesmos, nós não teríamos boa conduta. Você pode olhar para a pessoa e pensar, nossa, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Irmão, se você não estivesse em Cristo, você faria pior. Você seria muito pior que ele. Porque o que há de bom em nós é Cristo, em nós não tem nada de bom, absolutamente nada de bom. Então, eu acho incrível a palavra focar tanto nisso, porque estão em Cristo. É isso. Nós só conseguimos ter boa conduta ou fazer algo bom quando nós estamos em Cristo. Fora dele não existe nada de bom em nós. Amém? Então, que eles fiquem envergonhados de suas calúnias, mas não porque você vai falar algo para ele, mas porque ele vai ver o bom procedimento que Cristo está fazendo na sua vida, né? Hebreus capítulo 13, versículo 18 diz assim, ó: orem por nós, Paulo falando. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Mais uma vez, eu coloquei um versículo aqui para a gente ver. Paulo falando, orem por nós. Irmãos, nós estamos aí com um período de oração, né? Nós temos orado aí pela vida de vários irmãos, né? Uns dos outros. Mas você tem orado pela igreja toda nesse sentido?
Orar por nós, né, por nós todos aqui, igual o Paulo está falando, porque só o Espírito Santo, só Cristo pode produzir em nós essa boa conduta, né? Só Cristo pode produzir esse desejo de viver de maneira honrosa. Só o Espírito produz isso. Então, onde nós vamos pedir para que algo de bom seja produzido em nós? Na oração. Quando nós buscamos o Senhor produz em nós, produz em mim, nos meus irmãos que estão aqui, né? Esse desejo, esse anseio de viver essa vida, sabe, honrosa. Eu quero, Senhor, te servir onde eu for. Eu quero que as pessoas olhem para mim, não para minha glória, mas para a tua, que eles possam ver um Deus verdadeiro através da minha vida. Não uma mentira disfarçada de hipocrisia. Né? Que as pessoas possam ver a maneira que eu vivo honrosa a ti. Isso é honrar o Senhor. Honrar a Deus. Então, honrar o Senhor é a maneira que a gente vive também. Amém? Aqui eu separei alguns tópicos aqui ainda sobre honrar ao Senhor. Nós honramos ao Senhor também quando nós gerenciamos o dinheiro de forma que honre a Deus e reflita a nossa fé. Nós gerenciamos o nosso dinheiro. Amém? Que todo mundo gerencia, né? O próprio dinheiro, né? Então, primeiro tópico importante, e que eu creio que esse tópico todo mundo cumpre ele, amém? Amém? Que é ganhar seu dinheiro com honestidade. Ganhar seu dinheiro com honestidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui já está falando sobre a condenação, né, para as pessoas que querem viver uma prática errada. Por exemplo, desses todos que eu falei, eu vou pegar alguns, porque nós estamos trabalhando o tema sobre finanças, dinheiro, etc., para a gente poder falar sobre. Nem imorais, pessoas que praticam imoralidade por dinheiro, tem aí. Nós sabemos que tem aí, muito. Hoje em dia, quantas pessoas que hoje não produzem conteúdo adulto abertamente aí para poder ganhar dinheiro? Então, assim, é algo que antes era tudo muito escondido, muito, né? Hoje em dia, não, as pessoas não têm mais pudor nem nada, só querem ganhar dinheiro. É com a imoralidade? Problema. Mas eu quero estar pondo dinheiro no bolso. É assim que as pessoas pensam. Então, a imoralidade está aí. Né, a idolatria, idolatrando dinheiro, né, e fazendo dele seu ídolo. Aqui, ladrões, pessoas que roubam as pessoas, roubam o direito das pessoas, né? Aí pode ser empregador, passando a perna, roubando, né, o direito de pessoas que trabalham, ou o próprio empregado, assim, né, usando termos de empresa, né? Os funcionários roubando, né, o dinheiro dos patrões, passando a perna, fazendo caixa 2, né? Igual ontem, quem estava aqui, lembra do Gustavo citar alguns problemas que a gente tem acompanhado de perto, né? Digamos assim, de pessoas que a gente não conhecia tão a fundo, até a vida financeira dela simplesmente girar de uma forma assim totalmente louca, vou usar essa palavra. E a pessoa ficar desestabilizada. Então, nós não conhecíamos essas pessoas. A partir do momento que elas tiveram um problema financeiro enorme, nós vimos, infelizmente, pessoas se abrindo a pensamentos de roubo, né? Justificando até as práticas ali, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. Não existe isso. Roubo é roubo. Se outra pessoa rouba, se fulano rouba, eles roubam e você não. É igual quando eles falavam com o Timóteo. Timóteo, eles podem, você não. Né? Então, pessoas se entregarem a roubos, né? Pessoas serem avarentas, querer para elas, só para elas, reter. E enquanto não tem tudo, nada tá bom, né? Não poder nem auxiliar outros.
trapaceiros, né? Pessoas que trapaceiam e nem pensam em outras, nem, assim, sabe, nem passa às vezes aquela consciência que nós falamos agorinha. Parece que algo nem pesa dentro dela. Então, são pessoas que serão condenadas pelas suas práticas, pelas suas injustiças, por tudo isso. Porque nós não fomos chamados para isso. Então, um dos pontos é ganhar o nosso dinheiro com honestidade. Lá em Provérbios, capítulo 10, tá cheio de provérbios aqui, muitos conselhos. Salomão, o homem mais sábio, ó, né? Vocês sabem. Então, diz assim, ó, os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Tá vendo? Não adianta nada você ganhar seu dinheiro de forma desonesta. Pelo contrário, a hora que a casa cair, o negócio fica feio. Mas a retidão, a vida que você anda reto, que faz as coisas corretas, isso daí te livra da morte. Conselho. A Bíblia está cheia de conselhos para te, sabe, te salvar mesmo, né? Te tirar dos buracos que você pode cair na vida. Olha para você ver. E lá em Salmos diz assim, ó, Salmos 112, versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Feliz. A pessoa pode ser feliz. Feliz porque ela está tendo um bom gerenciamento e as coisas estão prosperando. Por quê? Porque eles estão fazendo tudo certo. É Deus que está abençoando também ele ali, né? Dentro desse propósito. Ele está vivendo uma vida de honestidade, uma vida de generosidade, não está retendo só para si. Então tem propósito de acordo com aquele valor, aquele dinheiro que está chegando para ele. Um propósito naquilo. Então ele é feliz. Sobre empréstimo, por exemplo. Olha quantas pessoas emprestam dinheiro. Você, em vez de você emprestar para uma pessoa que você está vendo uma situação ruim, você vai lá e empresta e cobra juros. Tem muito hoje também, né? Muito. A pessoa precisando, necessitada, em vez de estender a mão, vai querer tirar algum tipo de proveito da situação? Não dá, não é correto. Né? Generosidade. Lá em Romanos 13, 7 diz assim, ó, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Ó, para vocês verem. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Não queira também, sabe, lesar de alguma maneira ou querer fazer aquele jeitinho brasileiro para você não pagar imposto. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Cumpra a lei. Ande corretamente. Da minha família, da minha parte agora, está tendo um problema mais ou menos dessa maneira. A pessoa acha ruim a outra ter colocado a outra na justiça, mas quando foi trabalhar, não assinou a carteira dela. Se ela tivesse andado de acordo com a lei, ela estaria nessa situação? Não estaria. O que é isso? Consequência. Se você sabe que é errado, não faça. Se você não quer sofrer uma consequência, não faça. Depois que as coisas acontecem, não adianta você ficar chorando. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Né? Então, nós devemos andar corretamente. O que é certo, o que é errado e pronto. Nós devemos cumprir aquilo que é para nós cumprirmos. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 10, 4, diz assim, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Eu separei esse versículo também para falar sobre algo muito interessante. Nós oramos, com certeza. Oramos, pedimos ao Senhor para nos auxiliar, nos dar força, nos dar saúde, para trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós não devemos viver nas costas de ninguém. Paulo mesmo fala isso. Então, irmãos, não sejamos também preguiçosos, querer que Deus envie meu salário lá na minha mão assim, ó. Mas eu não quero fazer nada, isso não existe. Nós devemos ser pessoas bem dispostas, honestas, trabalhadoras. Que as pessoas olhem em nós e nós possamos servir até os nossos patrões de maneira como se nós estivéssemos servindo o próprio Deus. Fazer por ele como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. De maneira que você olhe para ele e fale assim, não, hoje eu cheguei disposto, ó, com coragem, vamos trabalhar, vamos supor, vendas, vamos bater a meta, vamos... Por quê? Porque nós devemos trabalhar. Nós fomos feitos para isso também.
Então, nós precisamos não ser pessoas preguiçosas. Lá em Efésios, capítulo 4, 27, diz assim, ó. E não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Então, não dê lugar ao diabo. Se você antes tinha uma prática ruim, irmãos, às vezes a gente não sabe da conduta um do outro, né? Nós não convivemos, nós não sabemos, e nós nem devemos saber. Também, assim, né? O bispo está aí, pastores, para auxiliar, né? Tem líderes, presbíteros. E você quiser confessar um pecado, amém. Mas se você, por exemplo, não desejou confessar, que você possa confessar a Deus e não dar mais lugar ao diabo. Se você antes furtava, não furte mais. Você sabe a partir de hoje que isso é errado. Se você antes passava a perna em alguém ou fazia algo, uma má conduta, não faça mais. Mas trabalhe fazendo algo útil. Seja uma pessoa útil. Útil não só para você, útil para os seus companheiros também de vida. E nós caminhamos juntos, né? Para que você tenha que repartir com quem estiver em necessidade. E falando desse momento de necessidade, já gostaria de abrir para o próximo tópico aqui, que fala sobre generosidade. Então, nós falamos sobre trabalhar, né? E ganhar nosso dinheiro honestamente. E agora sobre generosidade. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16, diz assim, ó. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Lá em Provérbios capítulo 3, 27, diz assim, ó. Vou acelerar um pouquinho. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu te darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Eu já passei várias situações aqui na igreja, 2 vezes situações que eu precisei muito, muito, muito da ajuda dos irmãos. E graças a Deus, eu acho que a gente pode ver alguns defeitos, talvez, na nossa denominação, né? Tem gente que fala que a igreja é fria, que não sei o que da comunhão. Mas se tem uma coisa que eu, pelo menos no meu ponto de vista, que eu não posso reclamar de forma nenhuma, é que as pessoas daqui da igreja não são generosas. Porque já vivi essas 2 maneiras e eu posso dizer com clareza que eu pude contar com os irmãos que eu tenho, né? Todos me ajudaram e não interessa se foi com dinheiro ou se não foi, seja compartilhando, seja orando pela causa uns dos outros. Mas em todos os momentos eu pude falar, cara, eu tenho uma família espiritual. Eu tenho pessoas que lutam realmente por mim, pela minha causa, pela minha vida, pela minha família, né? Então, nesse ponto eu sou feliz demais por caminhar com vocês. E não por mérito nosso. Assim como eu disse agora, nada que é feito não tem como ser feito se não for através de Cristo. Então, que o Senhor seja louvado sempre nessa área da generosidade, que nós possamos caminhar sempre juntos. Porque assim como eu passei algo que eu não esperava, às vezes você pode passar um dia. E aquelas pessoas que estão aqui podem te servir no seu dia mal. Aquele dia que você pensar, cara, e agora? E Deus usar justamente a generosidade que Ele coloca em nós para ajudarmos uns aos outros. Lutar as guerras uns dos outros. Seja financeiramente ou seja espiritual. Orando e clamando ao Senhor pelaquela vida, né? E trabalhando também, sendo útil para ajudar na vida deles. Então, isso é bom. Aqui deixa eu ver aqui. Atos, capítulo 20, versículo 32, diz assim, ó. Aqui é Paulo também. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber.
Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Nossa, eu quase choro quando eu leio essa passagem. Ai, Deus. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Isso é Paulo, falando sobre a igreja que ele estava. E sobre a conduta dele. Ele trabalhou não só para ele, mas pelos outros também. E aqui ele está falando palavras de graça por herança a eles. E aqui eles estavam se despedindo, porque eles não veriam mais Paulo. E ele diz que essa foi o que mais entristeceu eles, foi a declaração de que nunca mais veriam a face dele. Nós estamos nos vendo hoje. Podemos congregar uns com os outros hoje. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não tenho certeza se amanhã eu vou ver o rosto de cada um de vocês. Também não tenho certeza se vocês verão o meu. Porque só Deus está no controle de todas as coisas. Mas isso mexe comigo de uma forma porque eles não sabiam se eles se veriam mais, mas eles estavam cuidando no trato uns com os outros. E aqui, assim como Paulo disse, eu não trabalhei para suprir só as minhas necessidades, mas eu trabalhei também para suprir as necessidades dos meus companheiros. E isso é lindo, porque é o Espírito Santo que produz. Esse amor, essa generosidade, de não pensar só em si. Porque o problema das finanças hoje em dia, do dinheiro, é justamente esse. Você querer viver num mundo onde existe só você, e as suas necessidades, e a sua vontade. Então isso nos arranca de momentos assim, onde nós podemos nos alegrar vivendo a vida uns dos outros também. Quando você cresce em Deus, né, a sua medida de generosidade ela aumenta. Quando você cresce em Deus, você vai crescendo em Deus e a sua medida de generosidade vai aumentando. Amém? Então, reconhecer que a provisão vem de Deus. Vou ler aqui só mais um pouquinho. Entender que todo dinheiro e bens materiais vem de Deus e que nós somos apenas mordomos, né, do que Ele nos confia. Esse é um pensamento que nós deveríamos ter. 1 Crônicas 29 diz, mas quem sou eu? É o que eu li agora com vocês. E o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti, tudo vem de Deus. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Então nós reconhecemos a provisão de Deus. Foi Deus quem proveu em todas as circunstâncias da minha vida. Quando eu engravidei do Lázaro, quem conhece meu testemunho sabe. Coisas que as pessoas nem sabiam de fora da minha casa e vinha provisão de lugares que eu nem imaginava. São Paulo, Sul. E chegava, eu falava, meu Deus, como assim? Provisão de Deus. Provisão, Deus proveu todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Lá em 1 Timóteo 6 diz assim, ó, ordene as que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza passa. Um dia você está rico, outro dia você está pobre, e ela passa. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus sabe as nossas necessidades. E Ele fala na sua palavra para a gente não se preocupar. Se Ele cuida dos lírios, né, dos pássaros e tudo mais, quem dirá de nós que fomos chamados para ser filhos de Deus? Então Deus provê todas as coisas. E essa é uma coisa que nós devemos entender. Trabalhar, trabalhar. Nos empenhar, mas entender que as coisas vêm de Deus. A força, a riqueza que nós temos vem de Deus. E não menos importante, eu corri aqui para chegar nessa parte, contribuir, dizimar e ofertar. Irmãos, mais uma vez, nós estamos aqui e congregamos juntos. Esse lugar aqui, nós às vezes, pelo menos no meu caso, a gente convive mais aqui do que na nossa própria família, parentela. E às vezes quando você vai para fazer alguma coisa lá, você não leva 1 quilo de carne, um trenzinho lá para você ajudar no almoço ou na janta, seja lá o que for, um lanche. Pelo menos um refrigerante você leva, eu acredito que leva. Então você vem congregar aqui sabendo que, cara, aqui gera gasto. Gera gasto, e isso eu estou falando fora do que a palavra está dizendo agora, mas pela lógica, né? Vamos lá, que alguns
Às vezes fala, não concordo com o dízimo, não concordo com isso, com aquilo. Irmão, só pela lógica, você poderia refletir sobre isso. Aqui gera gasto, é luz, é água para lavar, para você chegar a um ambiente agradável te esperando. Né? É bom ouvir um bom louvor, um bom som, tão ruim quando tá ruim no trem lá, né, chiando e tudo mais. Então aqui é preparado, o culto é para Deus, mas as coisas que nós fazemos aqui é pensando nos outros. Então é algo que a gente pode pensar e imaginar o quão simples é essa atitude. Mas lá em 2 Coríntios, para não ficar só nas minhas palavras, capítulo 8 diz assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar das assistências dos santos, assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiro a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. É um privilégio. É algo como assim, é muito bom, essencial a gente ter fé, é essencial a gente conhecer a palavra, conhecimento na palavra, o amor, mas destaquem-se também na hora de pensar na família da fé, em contribuir, se alegra. Se alegra em fazer parte desse momento como um privilégio. É um privilégio você poder fazer isso. E não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-lo seja igualada pelo zelo em concluí-la. Zelo, cuidado pelas coisas, pela obra de Deus, pelos irmãos, né? Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Prontidão para contribuir. Isso é aceitável. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Esse não é o desejo. Não é que algo ou alguém tem que ser sobrecarregado para que outros sejam aliviados. Mas olha só para vocês verem. Mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, assim como eu disse. Às vezes o presente momento é alguém passando por necessidade agora, mas e daqui uma semana? Você tem certeza do que você pode fazer por você mesmo? Não confie em você e nas suas próprias forças. Confie em Deus. Contribua, faça a sua parte, ore, e o resto é na mão de Deus. Né? Como estava escrito, quem tinha recolhido, muito não teve demais. E não faltou quem não tinha colhido quase nada. Então, irmãos, levem esse momento de pensamento sobre isso. Não veja mais o seu dinheiro como algo, um ídolo vazio. Mas veja ele com um propósito. Ele é só um propósito. O dia que você morrer, ninguém vai enfiar nada no seu caixão. Você não conseguirá levar nada e ele não fará nada por você. Ele não tem poder para nada. Ele é algo que vai passar e vai virar pó. E assim como Salomão disse, isso é só vaidade. No fim, viva a santidade nas suas finanças, honrando ao Senhor e vivendo honestamente. Uma boa conduta. Sendo sincero, sendo verdadeiro, amando aos outros com aquilo que você pode ter hoje. Porque amanhã você não sabe se você vai ter mais.
Então não se apegue. E eu queria finalizar com esse versículo aqui, ó, Miqueias capítulo 6, 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Então, pratique a justiça. Ame a fidelidade, ame ela. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o Senhor, o seu Deus. Não negocie suas consciências. Não venda seus valores. Não esconda a verdade e a justiça para adquirir coisas, bens, riquezas. Não participe de esquema de corrupção. Não receba propina e nem ofereça para adquirir vantagens em alguma coisa. Não surrupie o direito do outro ou tente passar a perna nele. Pelo contrário, ame ele, ajude ele, auxilie ele na sua dificuldade. Né? O bom nome vale mais que as riquezas. Muito mais. E honre a Deus em suas práticas e condutas. Porque a santidade, ela é a identidade daquele que foi separado. Separado para quê? Separado para Deus. Para viver para Deus. Honrando a Ele. Porque é um privilégio servir ao Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Jesus. Diante, Senhor, desse pensamento, dessa palavra, dessa instrução, Senhor Jesus, que o Senhor nos trouxe. Ensina-nos, Deus, a honrar o Senhor, honrar o Teu nome, Jesus. Vivermos, Senhor, práticas que agradam o Teu coração. Pai, que o Senhor nos conduza, Senhor, em santidade. Em santidade, Deus, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos. Em santidade na palavra, na oração, Deus, e na comunhão. Pai, que nós possamos, Deus, ter a consciência de quem nós somos em Ti, Deus, a identidade, Pai, de quem nós fomos chamados para ser. Não nos permita, Senhor, nos vender pelos nossos próprios desejos, Deus. Mas ensina-nos, Senhor, a nos amar, Pai. A amar uns aos outros, Deus, e saber que tudo que o Senhor trouxer a nós, Deus, é como um propósito. E que nós possamos Te servir, Senhor, com tudo que nós temos. Porque o Senhor é dono da provisão, Senhor Jesus. E nós reconhecemos, Jesus, quem o Senhor é. O Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Senhor dos senhores. E nós sabemos que tudo isso irá passar, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Por quando nós olhávamos para isso de uma maneira infiel. Se nós tentávamos Te roubar, Deus, pegando aquilo que não era nosso. Ou, Deus, fazer mau uso daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Dá-nos coragem, Senhor, generosidade, Pai. Honestidade para ganhar aquilo que nós precisamos para nos sustentar, Senhor. Mas nós louvamos o Teu nome, Deus, porque tudo vem de Ti. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu, Pai. Nós Te louvamos, Deus, toda honra e glória ao Teu nome, Jesus. Por tudo, Senhor. Hoje e sempre, Jesus. Amém, Deus. Tudo é Teu, Cristo, tudo que eu sou é Teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, eu sinto muito tempo, tudo é Teu. Tudo